Bom, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de História, né? Data 4/8/2020, nossa aula 27. Então, vamos para a segunda parte da aula de História, na página 133. Então, vamos colocar lá em cima a data, dia 4/8/2020. Agora nós vamos falar sobre o Tratado de Tordesilhas. A exploração de riquezas também levou muitos povos a lançarem-se em grandes aventuras em busca do desconhecido. Um exemplo disso foi o período das grandes navegações, nos séculos XV e XVI, durante o qual Portugal e Espanha eram as grandes potências mundiais, pois bancaram muitas e grandes expedições à procura de riquezas em outras terras. Eram as maiores expedições aí, pertenciam a Portugal e Espanha. Na verdade, o grande objetivo de Portugal e da Espanha era encontrar outra rota para chegar às Índias, porque as Índias eram o maior centro de comércio daquela época, certo? Então eles tinham que ir lá na Índia buscar os produtos, Portugal, tanto para Portugal quanto para a Espanha, certo? No Oriente, já que era, desculpa. Então, vamos de novo. Na verdade, o grande objetivo de Portugal e da Espanha era encontrar outra rota para chegar às Índias no Oriente, já que a rota conhecida era dominada pelas cidades italianas de Gênova e Veneza, que compravam bastante especiarias e desejavam também lucrar com o comércio. Além do que o comércio também estava bloqueado pelos turcos no Mediterrâneo. Outros tipos de comércio que interessavam a Portugal eram o ouro e o sistema escravagista, que negociavam com os africanos. Algumas das especiarias muito consumidas eram cravo, canela, pimenta e noz moscadas, usado na conservação dos alimentos. Nessa época, as disputas entre as nações católicas eram, como era o caso de Portugal e da Espanha, eram decididas pelo Papa, que publicava bulas papais para encerrar os conflitos. Bula na Igreja Católica Apostólica Romana é uma carta especial ou documento com regras gerais que eram decididas pelos papas. Então o Papa era vamos dizer, era um intermediário, né, nos conflitos. Era um intermediador dos conflitos, certo? Uma dessas bulas foi a bula papal Romanus Pontifex, de 1455, que determinava que Portugal e Espanha já teriam direito às terras além-mar conquistadas e a conquistar. Então, página 134. Assim que Colombo chegou à América, a Espanha procurou garantir os direitos que julgava possuir sobre as terras descobertas e sobre as que pudesse vir a descobrir. Para isso, dirigiu-se ao Papa. O Papa espanhol dividiu o mundo com uma linha imaginária que garantia à Espanha todo o continente americano. Criou-se um clima de rivalidade e desconfiança entre Portugal e Espanha. D. João II, rei de Portugal, sentiu-se prejudicado pelas decisões papais, pelas determinações papais. Recusou-se a acatá-las. Depois de várias negociações diplomáticas, Portugal e Espanha chegaram a um acordo em 7 de junho de 1494, assinando na cidade de Tordesilhas Tratado Luso-Espanhol, que dividiu as terras em dois hemisférios, a partir de um meridiano que se encontrava a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, o Tratado de Tordesilhas. Então aí nesse mapa vocês têm aí, ó, exatamente a linha, né, meridiano de Tordesilhas, aonde dividiam o que era de Portugal e o que era português. As terras existentes a oeste da linha pertenciam à Espanha, as existentes a leste a Portugal. Assim, garantia-se que um não poderia ocupar terras que viessem a pertencer ao outro. O meridiano de Tordesilhas passa pelas atuais cidades brasileiras de Belém, no Pará,
e de Laguna, Santa Catarina. Quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado, os espanhóis já estavam na América do Sul, mas os portugueses só chegariam oficialmente ao Brasil 6 anos depois, em 1500. Página 135. Mas algumas terras ainda provocavam disputas entre essas nações, pois não havia sido definido, por exemplo, a partir de que ponto de Cabo Verde, início ou final, deveriam ser medidas 350 léguas. O limite geográfico do tratado possibilitou aos portugueses e espanhóis, nos séculos que se seguiram, a introdução de sua cultura, religião e língua, não somente no Novo Mundo, mas também na África, na Índia, em todo o Extremo Oriente. Né? Partindo desse princípio, pode-se afirmar que o Tratado de Tordesilhas é um dos acontecimentos mais importantes da história das relações internacionais, pois, ao ser estabelecido inicialmente de forma pacífica, proporcionou a divisão das terras conquistadas. Alguns ajustes e erros foram identificados apenas posteriormente. Oficialmente, as disputas entre Portugal e Espanha sobre a linha demarcatória definida no Tratado de Tordesilhas duraram até o ano de 1750, com o Tratado de Madrid. Porém, as polêmicas existiram por muito tempo. Essas disputas não impediram os portugueses de se apoderarem do território brasileiro, embora durante muito tempo não tenham demonstrado interesse por nossas terras. A chegada dos portugueses foi registrada e documentada pelo escrivão Pero Vaz de Caminha, que detalhou o encontro com indígenas nativos e descreveu a paisagem natural de nossas terras. Bom, então agora nós temos nossos exercícios. Na página 136, número 1. Observe a imagem das grandes navegações, pesquise e escreva o motivo que levou os portugueses e espanhóis a lançarem-se nelas. Vocês vão responder. Número 2. Sobre a época das grandes navegações, responda as perguntas A, B e C. 3 perguntinhas. Número 3. Pesquise e escreva aqui em que eram utilizadas as especiarias vindas do Oriente, muito consumidas na Europa. Uma resposta pessoal. Então, como sempre, eu falo com vocês, vamos fazer, né, para vocês fixarem a matéria e a gente poder tirar as dúvidas. Nós vamos comentar na nossa aula ao vivo. Tá? Número 4. Observe o mapa com as rotas das viagens marítimas portuguesas e espanholas. Cada acordo destaca uma navegação. Pesquise e escreva no seu caderno informações sobre cada uma delas. Também é uma resposta pessoal. Tá? Número 5. Leia a afirmativa apresentada, pesquise e escreva outras informações sobre o tema abordado. Nessa época, as disputas entre nações católicas, como era o caso de Portugal e Espanha, eram decididas pelo Papa, que publicava bulas papais para encerrar os conflitos. Então é mais uma resposta pessoal aí para a gente comentar na nossa aulinha ao vivo. Número 6, página 138. Marque as alternativas corretas. Né? Vocês vão marcar somente as corretas. Número 7, assinale corretamente. Então vocês vão responder aí marcando a resposta correta. E na número 8, responda sim para a resposta correta e não para a incorreta. Qual foi o motivo de Portugal e Espanha assinarem o Tratado de Tordesilhas? Vocês vão colocar no quadrinho aí o sim e o não. Página 139. Número 9. Escreva o que determinava o Tratado de Tordesilhas. Depois pense e responda. Por que os países envolvidos firmaram esse acordo antes mesmo de chegar às terras brasileiras? Vamos responder a pergunta. Número 10, coloque V para verdadeiras e F para as falsas. Vamos responder também. A número 11 é mais uma resposta pessoal, para a gente comentar na nossa aula ao vivo. Página 140. Número 12. Desenhe a linha do Tratado de Tordesilhas e escreva o nome dos países implicados no tratado.
tá? Então vocês vão fazer a linha aí no mapa, né, e colocar o lado que é da Espanha e o lado que é de Portugal. Número 13. Vocês vão completar os espaços em branco, certo? Página 141. Observe o mapa abaixo. Agora escreva letra A, né, uma perguntinha, letra A, letra B. Vamos responder. A número 15. Veja a opinião do rei Francisco I da Inglaterra sobre o tratado firmado entre Portugal e Espanha. Gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma este dividiria o mundo. Em sua opinião, que posição é expressa por essa frase? Vamos fazer a interpretação dessa frase. E a letra B é uma resposta pessoal, né? Vamos responder também para a gente comentar na nossa aulinha ao vivo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, dia 4 de História. Tem bastante exercícios aí, vamos procurar fazer, mas também tem bastante tempo, tem a semana toda para fazer, até sexta-feira, para a gente comentar na nossa aula ao vivo, tá certo? Então fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.